Vou cumprimentar aqui para dialogar conosco no Faixa Livre o economista, pesquisador do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, e também professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana e Regional, o IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Daniel Conceição. Professor Daniel Conceição, bom dia. Bom dia, Anderson. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de conversar aí mais uma vez. Eu que agradeço aqui sempre a tua presença, Daniel. Peço desculpas aqui mais uma vez pelo atraso, porque a gente teve problemas aqui com o Henrique, conexão, enfim. Não, tranquilo, estava ótimo o papo de vocês também, estava acompanhando atentamente. Obrigado, Daniel. Agradeço muito a tua paciência para a gente falar aqui sobre temas relacionados à economia nacional e internacional, viu, Daniel? Porque eu queria começar tratando de alguns indicadores que saíram na última semana, especialmente o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica, considerado aí uma prévia do PIB, Produto Interno Bruto, que subiu no mês de agosto 0,4% na comparação que a gente tem com o mês anterior, o mês de julho. A informação foi dada pelo Banco Central, esse é um índice do Banco Central divulgada na última quinta-feira. O desempenho do IBCBR, ele reverte uma queda que a gente teve de 0,5%, 0,5% no mês de julho, mas essa alta, o Daniel, acabou ficando abaixo das expectativas do tal do mercado, que esperava um avanço de 0,6% do IBCBR. Esse indicador de agosto foi puxado pela indústria, que avançou 0,8%, e pelo setor de serviços, que teve uma alta de 0,2%. O índice da agropecuária, por sua vez, retraiu 1,9%. Daniel, a prévia do PIB cresceu em agosto, mas em um nível abaixo daquele que era esperado. O que é que a gente pode dizer sobre essa desaceleração, digamos assim, da economia diante das expectativas, essa redução, essa alta um pouco abaixo daquilo que era esperado? Isso é bom para a economia? A primeira questão é esperado por quem, né? A gente tem que primeiro qualificar essas expectativas de para onde ia o PIB, porque normalmente, eu acho que a gente já deveria se acostumar a imaginar que o mercado não tem lá essa competência toda para antecipar movimentos do produto brasileiro, até porque as premissas deles são todas trocadas, né? Eles costumam achar que coisas que são muito ruins para o desenvolvimento econômico, para o crescimento do PIB, coisas ruins seriam para eles boas, né? Como austeridade fiscal, cortes de gastos, e ao mesmo tempo eles acham que coisas boas, né, que seria aí um aquecimento do mercado do trabalho, seriam motivos de preocupação, né? Porque seriam pressões inflacionárias vindouras que aí acabariam obrigando, supostamente, o Banco Central a comprimir ainda mais, né, sua política monetária. Mas, em termos do desempenho da economia em si, eu acho que a gente tem motivos de alguma preocupação, principalmente porque me parece que qualquer que tenha sido aí algum empurrãozinho que nós tenhamos recebido, né, via talvez encontro de novos parceiros comerciais, né, esse empurrão que poderia vir do setor externo, ao mesmo tempo em que a gente tem ali o problema das tarifas americanas reduzindo, né, o tamanho do mercado americano para as nossas exportações. Então, esses empurrões parecem estar perdendo força, né? E, por outro lado, a gente não tem muitas outras fontes de empurrão. O governo se mantém muito mais preocupado em entregar resultados fiscais bonitinhos do que propriamente fazer uma política econômica que, de um lado, né, mantenha aí a economia saudavelmente ativada e, por outro lado, comece a atacar também gargalos produtivos que, eventualmente, podem criar dificuldades inflacionárias se a gente continuar crescendo. A gente não está atuando em nenhuma das duas frentes, né? Basicamente, a nossa política de combate à inflação continua sendo só o arroxo monetário. O Banco Central se mantém aí muito conservador, inclusive com a alegação principal de que o problema
que pressiona os juros seria o tal descontrole fiscal, que é uma mentira completa, né? Mas isso se mantém. Então, o que acontece? Né? Essa política monetária restritiva, de um lado, ela injeta renda para o rentismo, né? Só que essa é uma renda totalmente neutra em termos de bem-estar gerado. Né? Uma renda que é recebida ali pelos muito ricos, não serve para nada para a nossa economia. E, por outro lado, a taxa de juros muito elevada, desnecessariamente elevada, né? Não estou dizendo que a gente pode botar a taxa de juros em qualquer lugar, mas ela não precisa ser desnecessariamente muito alta, que é o que a gente tem hoje. E essa taxa ela acaba se apresentando como uma alternativa, um custo de oportunidade para a gente investir na produção, né? Porque, ou se você tem dinheiro para investir em alguma coisa, né, que vá produzir mercadorias que possam ser vendidas, mas a alternativa seria ganhar muito mais dinheiro no mercado financeiro com um risco muito menor. E, por outro lado, o custo de crédito, né, que aí a gente pode depois entrar nessa seara, né, os bancos também fazem algumas alegações sobre o custo de oportunidade de criação de empréstimo um pouco questionáveis tecnicamente, mas, de fato, o que acaba acontecendo é que a Selic alta acaba fazendo com que todas as outras taxas de juro no mercado brasileiro fiquem muito elevadas. Isso representa um custo para quem quer utilizar crédito para realizar gastos. Então, isso acaba criando um entrave que só seria superado para a gente manter um nível de atividade, né, de crescimento compatível com o potencial brasileiro. Também não dá para exagerar, né? A gente gostaria que a gente estivesse sempre perto do nosso potencial, sem desperdiçar a capacidade produtiva, a capacidade de dar emprego para as pessoas. Esse é o ideal, e a gente está longe disso. Por quê? Porque é uma economia que não tem nada que compense esse arroxo monetário, né? Porque você poderia compensar isso com uma política de gastos públicos, mas o terrorismo que se faz é que justamente o juro alto é alto porque o gasto público está elevado demais. Então, a alternativa é o quê? Então, a gente tem que dar sorte para o setor externo nos ajudar, e aí tem que dar sorte, e a gente não está mais dando tanta sorte. Então, a gente fica com essa economia liberando a mediocridade. Não estamos ainda numa situação de recessão, mas não é uma situação confortável, principalmente para um governo que precisa se manter popular com as classes que acabam sendo mais afetadas por essa desaceleração, né? Ô Daniel, eu queria justamente questionar a respeito de algo que você citou ao longo dessa sua última resposta. Essa redução da alta do IBC-BR, enfim, essa alta para aquém do que era esperado, isso de alguma forma não serve de alerta para o Banco Central, que é mais do que necessário nesse momento reverter essa alta da Selic? Lembrando que o Copom vai se reunir novamente para tratar da taxa básica de juros daqui pouco mais de 2 semanas, nos dias 4 e 5 de novembro. Não é um momento, a partir desses indicadores que a gente percebe, uma economia crescendo menos do que esperado, desacelerando, não é um alerta para que o BC reverta essa trajetória de alta da taxa básica de juros da nossa Selic? Eu acho que a gente tem também a gente costuma superestimar o impacto positivo que a redução dos juros pode trazer. O juro muito alto atrapalha, né? Ele é realmente indesejável por conta daqueles efeitos que eu descrevi. O problema é que, às vezes, a gente acha que só a redução do juro vai reverter uma situação de desaceleração ou até de contração econômica. E muitas das vezes o juro, a gente pode usar a analogia, né, da corda, né, que o juro elevado seria a corda puxando a economia. Você consegue puxar, não deixar ela correr demais ou correr o que a gente gostaria de correr, né, no caso atual. Mas é difícil empurrar a economia com o juro, né? Então, embora a gente deseje, né, que o juro pare de atrapalhar, o juro elevado, a Selic elevada, pare de atrapalhar o nosso crescimento, só a redução do juro eu acho que não seria suficiente para a gente retomar
uma trajetória saudável. E aí, infelizmente, as coisas ainda têm uma relação, né? Porque o discurso convencional, baseado numa correção técnica assim, em vários níveis, tá? Mas o discurso que os porta-vozes do mercado apresentam é de que o juro é alto porque o governo estaria enfrentando uma situação de crise fiscal, né? Então, gasto muito elevado comparado às receitas, resultados fiscais feios, né? A contabilidade do governo insustentável. Esse é o discurso que mantém o juro elevado, né? Então, a coisa que nos faria, de fato, voltar a crescer, que seria um ativismo fiscal inteligente, né? Gastar nas coisas certas para a gente crescer na direção certa, isso continua não podendo ser feito, porque a gente entrega a sabotagem da política fiscal para poder reduzir os juros, né? Que não é suficiente para botar a economia numa trajetória interessante. Então, a gente fica meio que amarrado. Eles dizem, você para reduzir o juro, você vai ter que sabotar a tua política fiscal. Aí a gente sabota a política fiscal para ganhar uma merreca de redução de juros que acaba não ajudando muita coisa. Então, a mediocridade econômica fica meio que estruturalmente preservada, né? Uhum. Muito grave tudo isso que você traz para a gente, ainda mais essa dinâmica do teto de gastos, que foi mantida pelo governo Lula sob esse título aí de arcabouço fiscal. É uma situação muito grave. Ô Daniel, eu queria avançar aqui no nosso papo, tratar de um outro tema relevante do cenário da economia aqui no nosso país, que é justamente essa negociação que se abriu do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos no que diz respeito ao tarifaço. Porque depois daquele encontro que a gente teve na última quinta-feira entre o chanceler, o Mauro Vieira, o nosso chanceler, e o secretário de Estado lá dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que foi considerado, inclusive, muito produtivo entre as duas partes, a gente vai ter, muito provavelmente, nesse próximo passo, reuniões entre equipes de negociadores do Brasil e dos Estados Unidos para identificar pontos em que o nosso país possa fazer concessões a fim de reduzir essa pressão tarifária dos Estados Unidos. Também devemos ter aí um encontro presencial entre o presidente Lula e o Donald Trump em uma data ainda a ser definida. Vai lembrar que eles já conversaram ali recentemente por telefone, enfim. Daniel, o Brasil ele não está se rebaixando demais nessas negociações pelo tarifaço com os Estados Unidos? Até que ponto incluir, por exemplo, as terras raras nesse acordo é algo bom para a nossa economia, caso haja uma redução das tarifas? Eu queria a tua análise a respeito desse tema do tarifaço, por favor. Eu estou achando a nossa postura assim, lamentavelmente entreguista, né? Existe esse compromisso de se abrir, né, para que os Estados Unidos tenham acesso facilitado às terras raras. Existe um compromisso de parar de construir uma alternativa, né, através dos BRICS, à hegemonia do dólar, né, e tudo isso é absolutamente ceder a um tipo de chantagem, né, que tem um objetivo muito claro, que é inviabilizar o desenvolvimento soberano de países que os Estados Unidos identificam como verdadeiras ameaças à sua hegemonia atual, né? Então, a gente tem que ficar esperto, né? Se os Estados Unidos oferecem alguma coisa para a gente, não é exatamente porque eles desejam o bem do Brasil, né? Existe algum interesse ali que muitas das vezes, diria que quase 100% das vezes, é um interesse antagônico ao que a gente gostaria de desenvolver, né? Às vezes, uma postura, obviamente, né, a gente tem que entender um pouco a nossa força, né? Não dá para escalar um conflito que ameace a gente de uma intervenção militar, até porque os Estados Unidos hoje estão sob um governo que não tem constrangimento de fazer intervenções contra as suas próprias cidades progressistas, né? Mas eu acho que a gente também tem que, pelo menos, preservar algumas
autonomias que são estrategicamente importantes para o nosso projeto de desenvolvimento soberano. Por exemplo, a composição desse grupo, né, de países emergentes liderados ali pela China, que hoje é uma potência econômica tão grande ou até potencialmente maior do que os Estados Unidos. E a gente deixar de aproveitar as relações que estavam se fortalecendo, inclusive graças ao tarifaço, talvez não seja, num médio e longo prazo, algo interessante para a gente, né? Mas eu estou sentindo mais aquela coisa, o desespero de ceder a uma chantagem que é muito conspícua, né? A arma do Trump estava muito na nossa cabeça, as tarifas exageradas, aquelas alegações, aquela pressão sobre o nosso judiciário, tudo isso era muito óbvio, né? Então, isso talvez assustasse demais. Mas, por outro lado, as consequências sociais e econômicas ainda não eram nem perto de devastadoras, principalmente para justificar a gente deixar de investir em coisas que eram potencialmente muito mais benéficas para o nosso projeto soberano. A discussão está sendo feita ainda, não se bateu o martelo em relação ao que vai ser oferecido pelo Brasil aos Estados Unidos, mas está no diálogo aí de respeito a essa questão das terras raras, enfim. O Daniel, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito de qual deveria ser o rumo do Brasil nessas negociações com os Estados Unidos, em especial no que diz respeito à área econômica, porque, como você muito bem citou, esse tarifaço ainda não estava sendo sentido de uma maneira muito forte aqui no nosso país, ainda que setores, alguns, estivessem aí reclamando dessas tarifas mais elevadas. Como é que o Brasil deveria fazer essa negociação com os Estados Unidos no que diz respeito ao tema da economia, para além, obviamente, de efeitos em outras áreas? Como é que a economia deveria atuar, ou a equipe econômica deveria atuar no sentido de avançar com essas negociações no que diz respeito ao tarifaço? E esse acho que é o ponto crucial. O Brasil poderia ter aproveitado, poderia e acho que ainda pode, tá? Aproveitar esse ataque dos Estados Unidos, né, que, na verdade, estão atacando o mundo todo com ferramentas muito parecidas, né? Chegam com essas tarifas exageradas mesmo, feitas para chamar a atenção e tentando depois obter vantagens nas suas relações comerciais e políticas com esses outros países. Eu acho que, embora, né, o ataque tenha sido muito grande, o impacto potencial disso poderia ser muito, muito pequeno. E aí, eu acho que nós tínhamos, de fato, muitas ferramentas para minimizar o impacto do tarifaço em termos econômicos e sociais, né? Então, o governo, inclusive, chegou, né, a identificar algumas ferramentas, como, por exemplo, ferramentas de crédito subsidiado aos setores, né, afetados diretamente pelo tarifaço. E tudo isso na verdade, seriam formas de mitigar a perda de renda gerada para aqueles exportadores que teriam dificuldade de exportar por conta do aumento do custo de exportação para os Estados Unidos. Isso teria um impacto direto na renda desses exportadores, no emprego naqueles setores. Isso a gente conseguiria neutralizar com muita facilidade, tá? Inclusive, nós tivemos essa parte da nossa intervenção econômica já consagrada, inclusive em políticas até mais agressivas, como, né, a queima dos nossos estoques de café nos anos 30. Né? É o tipo de política. Você tem uma redução brutal nas exportações, você pode compensar a perda de renda doméstica em função se você ou comprar diretamente daqueles produtores ou der algum jeito de renda ainda chegar àqueles produtores que esteja sendo perdida das exportações. Qual é o problema disso? É que isso não resolve o problema cambial. As nossas exportações
geram, né, receitas em moeda estrangeira que ajudam a baratear as nossas importações. Então, o perigo disso tudo seria, né, aquilo que a gente teria mais dificuldade de conter, seria o impacto inflacionário desses tarifaços. Mas aí vem a diversificação comercial, né? Se esse tarifaço acabar nos ajudando a encontrar parceiros comerciais que possam absorver eventualmente as nossas exportações numa relação menos abusiva do que essa que os Estados Unidos, né, insistem em manter com a gente, talvez o tarifaço virasse uma limonada, né, um limão jogado em cima da gente pelo governo Trump, a gente transforma isso em limonada. Acha parcerias comerciais mais saudáveis, compensa o impacto recessivo aí por conta da redução das rendas de exportação e acaba não tendo um impacto cambial tão forte porque descobriu outras formas de exportar e obter moedas, ou até outros importadores que aceitem moedas diferentes, né? Porque isso também nos ajuda. Se a gente deixa de precisar tanto do dólar para importar as coisas que a gente precisa, a gente deixa de precisar exportar para os Estados Unidos, porque não precisa mais da moeda deles para se manter. Então, esse era o jogo que a gente deveria ter jogado. Qual é a dificuldade? Esse jogo exige espaço para intervenção fiscal, principalmente. O governo vai precisar gastar em algumas coisas, e aí a nossa postura fiscal não tem sido muito compatível com isso, né? A agenda de austeridade do governo acaba impedindo esse tipo de política. E com um detalhe, viu, Daniel? Você citou ainda há pouco uma questão que eu queria trazer aqui, um apêndice, porque além, obviamente, das terras raras que estão aí nesse diálogo entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, parece que o Donald Trump também exige que o dólar siga sendo a moeda principal dos BRICS nas negociações entre os países. Essa é uma outra questão aí que o Trump está defendendo. O Brasil e os países do bloco queriam fazer as negociações entre eles em outras moedas, mas o Donald Trump parece que exige a manutenção do dólar como moeda principal nas negociações entre os BRICS. Essa é uma questão importante também que precisa ser considerada, né, Daniel? É importantíssima. E se a gente para pensar no tamanho dessa exigência, é uma imposição absolutamente absurda, né? Porque assim, é difícil até achar o equivalente, mas o que ele está exigindo é que quando o Brasil quiser comprar alguma coisa da Índia, né, ele não pode simplesmente tentar vender reais para pessoas que tenham rupi e queiram comprar reais. Ele vai ter que comprar dólares para depois comprar os rupi, e a mesma coisa no caso indiano. Isso é um absurdo, né? Se existe um mercado, um grupo de pessoas que têm rupis e gostariam de comprar reais, vamos organizar esse mercado para que eles consigam comprar diretamente o reais, porque cada vez que você faz a conversão de uma moeda na outra, isso representa um custo para quem está eventualmente buscando uma operação numa moeda diferente, né? Então, a possibilidade de ter arranjos monetários bilaterais, né, em que moedas de um país nos BRICS podem comprar diretamente moedas do outro país nos BRICS, isso é absolutamente razoável, isso é algo que já acontece, porque é absolutamente natural em parceiros comerciais que têm relações mais intensas, e o Trump querer se meter nesse tipo de coisa é um absurdo, né? Na verdade, o que ele está impondo, né, tem a ver com isso. O que ele gostaria é que o dólar se mantivesse como essa moeda de intermediação entre as moedas do mundo, mas ele está fazendo isso via uma pressão para que os BRICS não explorem mecanismos financeiros alternativos, como inclusive a criação de uma moeda de conta comum, né, que permitisse ali que a gente não precisasse mais passar pelo dólar, pela precificação das moedas em dólar, para poder fazer essas relações. E esse tipo de relação bilateral, né, mutuamente benéfica, isso é algo absolutamente natural, é o que deveria acontecer já no mundo todo, e só não é a prática comum porque os Estados Unidos lutam muito para preservar essa vantagem absoluta, né,
totalmente descabida, em que a sua moeda passou a ser a moeda de intermediação das relações financeiras e comerciais no mundo todo. Né? Isso chega a ser engraçado, né? O cara me mandar como se a gente estivesse tentando trocar, né, figurinhas entre a gente no recreio, e aí vem um bully, e manda, olha, não, você só pode trocar se passar a figurinha por mim e depois chegar na dele. Por quê? Só porque você é forte? Daniel, eu queria trazer aqui um outro tema para o nosso diálogo aqui, porque na última semana o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em conjunto com o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, publicou uma portaria que atualiza as regras do benefício de prestação continuada, o BPC. Agora, conforme essas mudanças que foram feitas lá no fim do ano passado, os rendimentos obtidos por meio de atividades informais serão considerados no cálculo para concessão do BPC. O beneficiário também vai precisar informar se recebe outros auxílios da Seguridade Social ou de regimes federais, estaduais ou municipais, incluindo o seguro-desemprego. Essas novas regras valem tanto para novas concessões quanto para benefícios em revisões periódicas. Daniel, correção de distorções ou ataque ao benefício para os brasileiros mais pobres? Como é que você avalia essas mudanças nas regras do BPC? Pois é, eu tive dando uma olhada nessas propostas. As propostas em si não me parecem assim tão perversas no sentido de... Inclusive, o discurso público de que isso produziria economias, né, no governo, para o governo, não ficou muito claro, porque as regras novas, embora elas exijam agora que, né, pessoas que têm outras fontes de renda acabem podendo deixar de receber benefício, mas você tem outros mecanismos ali que tentam até tornar o benefício mais inclusivo, né, com uma possibilidade de ter ali um incentivo ao emprego. Eu acho que essas mudanças em si não representam um ataque tão grave quanto outra coisa que está acontecendo, né? E aí tem a ver com esse compromisso totalmente rígido do governo com a entrega de resultados fiscais arbitrariamente ambiciosos, né? Hoje o problema principal no Brasil é a meta de resultado primário, que não cabe na economia brasileira e acaba obrigando o governo a realizar contingenciamentos, que basicamente são cancelamentos, são adiamentos que eventualmente chega no final do ano vão virar cancelamentos de gastos que já estavam até previstos pelos gestores públicos e não podem ser realizados. Um desses contingenciamentos acabou afetando a política de combate às filas do INSS, inclusive para o oferecimento de novas bolsas de BPC, né? Benefício de prestação continuada. Esse programa de redução de filas exigia ali uns gastos adicionais, né? Você precisava dar uns incentivos para os peritos e tal, para que eles tivessem ali um compromisso de realmente reduzir o número de pessoas que estão esperando. E com esse contingenciamento, a gente acabou aumentando a fila em, eu acho que, cerca de 1 milhão de pessoas, né? Então, a fila estava em volta ali de 1,5 milhão, a gente está agora falando de uma fila de pessoas que deveriam, né, poderiam, né, porque estão pedindo algum tipo de benefício e não estão recebendo ainda porque estão nessa fila que não pode ser reduzida porque a gente está com essa política de contingenciamento. Isso, para mim, é muito grave, né? Porque aí não adianta nada o governo anunciar regras novas para o BPC, que supostamente tornam o BPC mais eficiente ou que combate as distorções, se efetivamente o BPC não está nem chegando para as pessoas que estão precisando por conta dessa política de austeridade.
né? Então, esse é o tipo de contradição que a gente acaba enfrentando quando tem esse compromisso rígido, totalmente arbitrário com a austeridade. Você, às vezes, pode até ter uma política bem intencionada, né, com impacto social potencialmente bom, mas não vai ser realizada porque, por cima disso tudo, está um compromisso com a entrega de resultados fiscais que a equipe econômica elegeu como isso aí é o que o mercado espera da gente. Então, a gente tem que fazer. Essa lógica fiscal deve ser mantida, infelizmente, até o fim do mandato do presidente Lula, porque dialoga diretamente com os interesses do andar de cima, da turma do grande capital, enfim. Infelizmente, eu não vejo uma possibilidade aí da gente ter uma mudança nessa retórica do governo, especialmente nas ações que dizem respeito à responsabilidade fiscal, esse arcabouço que foi adotado pela equipe do Fernando Haddad, enfim. Daniel, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre, viu, camarada? Muito obrigado por esse papo que você bateu conosco. A gente vai continuar acompanhando os diálogos aí relacionados à economia, enfim, as questões importantes da nossa economia. A gente conta sempre com a tua presença aqui no nosso Faixa Livre. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Um bom trabalho para você e deixo meu abraço forte. Forte abraço. Tchau, tchau. Abraço, até a próxima. Começamos aqui com Daniel Conceição. Daniel Conceição, que é economista, pesquisador do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, IFFD, e também professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana e Regional, o IPUR, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.